Olá, bem-vindos ao canal e hoje vamos continuar com mais um projeto da apostila 5. E para a pintura dos cajus, vou usar as cores verde abacate, verde oliva, sépia, cinza chumbo, amarelo cádmio, amarelo ouro, vermelho vivo, camurça, verde pântano, o branco e também o verde musgo claro. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou iniciar aqui essa pintura do caju por essa castanha. Pincel de número 2. Camurça. Cinza chumbo. Se você não tiver, pode usar o cinza. Faça o preenchimento e ao unir as cores, ou melhor, ao encontro das cores, movimentos circulares. Com um pouco de sépia, nesta área da castanha. Vai ficar mais marcada desta forma. Para esta parte, vou deixar um espaço aqui ao fundo com esse cinza. Que vai vir de encontro com esta parte, ficando desta forma. Feito isso, lavei o pincel com branco, ainda com o pincel de número 2. Vou fazer algumas batidas aqui. Vai dissipando esse branco. E dessa mesma forma, só para realçar aqui alguns pontos, com o pouco de branco que ficou no pincel, vou passar aqui desse lado. E a castanha ficou assim. Agora para o caju, pincel de número 10. Vou preencher aqui em toda essa parte. Se você quiser, pode usar também um clareador. E você vai avançar mais ou menos até esta área. Agora, com o amarelo cádmio, já nesta união das cores. Avançando para cima. E aqui eu vou avançar também.
Feito esse preenchimento, agora com vermelho vivo, você vai perceber que fica de uma forma bem simples. Temos aqui no canal muitas aulas com pinturas de caju. Perceba que tem essa diferença entre as cores e aqui, movimentos circulares. Podem ser maiores e você vai diminuindo dependendo do tamanho dos elementos aqui. Círculos menores para as áreas menores, círculos maiores para as áreas maiores. E já aproveitando aqui, você pode trazer mais detalhes. Lavei o pincel, sépia. Um pouco aqui com o vestígio que ficou do pincel. Feito isso, agora, para essas pequenas áreas, também vou usar aqui o pincel de número 10, porém, eu uso uma área muito pequena do pincel. Na dúvida, você substitui pelo de número 2, número 4. Agora, com o amarelo ouro, vou ajustar só aqui um pouco desse lado. Lavei o pincel com o branco. Vou usar aqui uma bandejinha. Tiro o excesso. Com branco. Movimentos circulares bem pequenos. Porém, eu mantenho o branco aqui centralizado. Com o vestígio que ficou no pincel, só um pouco ali na lateral. E ficou assim esse caju. Vamos fazer o próximo. E vou iniciar justamente pela castanha. Pincel de número 2. Agora com cinza chumbo. Movimentos circulares.
sépia, movimentos circulares, que no cantinho do pincel, com branco e batidas bem suaves, você vai perceber que o branco ele vai se dissipando desta forma. E aqui eu venho com um pouco mais e com o vestígio que ficou no pincel, aqui nessa lateral. Pincel de número 10. Vou fazer o preenchimento nesta parte com amarelo ouro. E vou mais ou menos até esta área. Com o amarelo cádmio. Vou só substituir o pincel, mas também pelo mesmo número. Vermelho vivo. Vem com esses movimentos circulares bem pequenininhos. E o degradê ele vai se formando com a ajuda da trama do tecido. Se ficar muito marcado, você ajusta. Com o sépia. Já faço essa sombra aqui, justamente para separar um do outro, para não parecer que estão unificados, né? Vou lavar o pincel. Da mesma forma, uma pequena quantidade.
Lavei o pincel com o branco, com o branco, inicialmente assim, só borrei ali, deixando centralizado desta forma. Branco, tiro o excesso na bandeja. Só um pouco. Bem suave, bem sutil. Para esse pequeno verde musgo claro, não tem, você pode substituir por outro verde mais claro. Desta forma. Agora aqui, verde abacate. Você pode usar o pincel de número 8 ou menor. Aqui na parte de cima, já aproveito, vou substituir o pincel pelo de número 2, verde oliva. Verde pântano. Uma pequena quantidade de verde oliva. E venho com o verde pântano, marcando aqui mais. Perceba que realça um pouco mais. Feito isso, pincel de número 2, com o branco. Só um pontinho ali. E um pontinho aqui. Tiro o excesso na bandeja. E faço essa marcação. E ficou assim, esse pequeno cajuzinho. E ficaram assim os cajus. Aqui você vai seguir o mesmo passo a passo, igualmente para esse. Eu puxei um pouco mais desse sépia aqui, nessas laterais. E ficou assim. Espero que tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, aproveite para comprar a apostila de número 5. Vou deixar o link nos comentários. Para a próxima aula já vamos pintar os lírios do vale e também fazer mais algum detalhe, ou usar stencil, ou fazer folhas de fundo para esse acabamento desse projeto.
Agradeço imensamente o carinho de todos vocês, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.